Há algum tempo eu publiquei um vídeo onde eu falei sobre o poder que as cores têm de se tornarem gatilhos psíquicos. Nesse vídeo que eu publiquei, eu expliquei que as cores, quando você olha para uma determinada cor, esta cor é capaz de despertar sensações arquivadas na memória das pessoas. E essas sensações produzirem sentimentos, produzirem emoções. Ou seja, as cores são gatilhos, né, para disparar emoções e sentimentos que estão arquivados em nós e que nós vivemos isso no passado. Então, como o vídeo foi muito interessante, ele despertou muitas perguntas das pessoas. Por isso, hoje, eu vou acrescentar aqui mais algumas informações sobre este poder que as cores possuem de se tornarem gatilhos para despertar emoções e sentimentos em nós. Tá certo? Antes eu preciso falar sobre algo que se estuda em psicologia, que é a psicologia da forma, que é mais conhecida por Gestalt. Entre os fundadores desta psicologia, desta linha, está o psicólogo tcheco Max Wertheimer, que se encontrou bastante envolvido nesta teoria. Então, de uma forma bem ampla e geral, assim, a Gestalt, ela, segundo a psicologia da forma, segundo a Gestalt, a percepção é sempre a percepção de uma totalidade. É sempre a percepção de uma forma. Forma, no idioma alemão, quer dizer Gestalt. Então, por exemplo, nós temos uma cruz. A cruz, ela tem dois segmentos horizontais e dois segmentos verticais. Quando nós olhamos para uma cruz, nós não ocorre primeiro a percepção de um segmento, depois a percepção de outro, depois a percepção de outro segmento e aos poucos. Não. A percepção é instantânea, é total, é inteira. Ela pega tudo junto. Todos os segmentos horizontais e verticais da cruz, ela pega junto. É a percepção de uma totalidade. Isso é Gestalt, tá certo? E isso ocorre também na percepção visual. Quando você tem num ambiente várias cores, você tem paredes com uma cor, você tem móveis com outras cores, você tem piso com outra cor, tapetes, cortinas com cores diferentes. E todas essas cores entram juntas, né? De uma pegada só, é uma totalidade. Não entra primeiro uma cor, depois outra cor, depois outra cor. É de uma vez só. Isso é uma gestalt cromática. Então, é todo um pacote. A gestalt também atua na percepção de naturezas diferentes, por exemplo, né? Quando você tem uma cor, você percebe uma cor, naquele ambiente, se tiver algum som, algum ruído, você percebe junto com a cor, entra também a percepção do ruído, a percepção do som. Pode ser uma música, pode ser pessoas falando. E se tiver algum aroma na sala, também entra a percepção deste aroma, né? E se você estiver sendo tocado por alguma coisa, por uma brisa ou uma pessoa, também entra. Então, junto com a percepção da cor,
entram percepções auditivas, olfativas, percepções táteis e por aí afora. Isto é uma gestalt, é sempre em conjunto. Então, com as cores, vem o cheiro, vem o som, vem o gosto, vem tudo aquilo que está no ambiente. É um pacote, né? É um pacote de percepção. E junto com a percepção dessas coisas, vai junto também as emoções que a gente está sentindo naquele momento, né? A experiência que a gente está vivendo naquele momento, uma experiência boa ou uma experiência ruim, um sentimento bom ou um sentimento ruim, este sentimento também é percebido com a cor do ambiente. E isso entra tudo junto. Tudo junto. Então, todo esse pacote, a percepção das cores, a percepção das emoções, do sentimento, a percepção do aroma, a percepção do som, isto fica arquivado na nossa memória, no nosso genótipo, né? Aliás, no nosso fenótipo. E mais tarde, quando a gente olhar aquela mesma cor, todas essas outras percepções vêm junto, né? Então, quando você olha para aquela cor azul, digamos, onde você estava vivendo uma experiência boa, onde você estava ouvindo uma determinada música, quando você volta a olhar para esta cor no futuro, ela funciona como um gatilho. Além da sensação que a cor está produzindo em você, digamos, a cor azul, além dela produzir a sensação característica dela, ela vai despertar aquelas emoções que você viveu lá no passado, naquele ambiente de cor azul. Quando você teve aquelas emoções, quando você sentiu aqueles aromas, quando você ouviu aquele som. Isso vem tudo junto no pacote. Por isso que se diz que as cores são gatilhos. Gatilhos é nesse sentido. Porque isso tudo fica retido na nossa memória na forma de vibrações e é despertado pelas cores. O que explica isso, na verdade, é o princípio filogenético das cores, sobre os quais eu já falei bastante, e é uma das minhas descobertas científicas que eu fiz durante os 25 anos que eu fiquei fazendo pesquisas na área do efeito psíquico das cores. Então, o gatilho aqui, no caso, são essas emoções que vêm junto com a percepção da cor, né? Então, as cores podem ser gatilhos para despertar emoções e sentimentos bons ou ruins, dependendo da história que você viveu no ambiente com aquela cor lá no passado. Este é o significado e a explicação que eu queria complementar para vocês.